Porque existem histórias que nos atravessam, nos comovem. Nós vamos conhecer uma mulher que não apenas enfrentou um câncer uma vez, mas duas vezes. Quem é que está conosco hoje? É que eu recebo com muito carinho a Amélia. Vim lecionando, nesse tempo todo eu fui montando, comprando as coisas e nós montamos farmácia. Começamos lá naquele predinho que hoje é da Lone, do Val, Sim, e depois passamos para a esquina onde é Cacau Show e hoje nós estamos naquele frente. E eu fui a primeira farmacêutica concursada de Itaporã a assumir. No início de 2017 e não tinha detectado nada. O câncer a gente não pode romantizar, ele é muito difícil, Lourdes. sim, Ele é muito difícil mesmo. Eu, como profissional de saúde, sabia que eu não ia conseguir nenhum profissional naquela época disponível por causa das festividades de final de ano. E nessa época, meu filho estava fazendo residência em Curitiba. E ele veio fazer uma visita aqui em Itaporã. E ele é médico. sim. Então, eu esperei, fui com ele para Aquidauana, na sogra dele, tudo. Quando nós voltamos, ele ia embora para Curitiba, eu chamei e falei assim, filho, a mãe sentiu um nódulo na mama. Olá, sejam todos muito bem-vindos a um episódio do Hora Mais com Lourdes Estruziati. Só estou chegando até você porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. É que a sua casa mais aconchegante, com móveis bonito, Móveis Plaza. E como vocês sabem, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada para falar com você, comigo, para nós estarmos juntos, porque sempre nós dizemos: quem vem vai te inspirar. E hoje é um momento que você espera. Nós estamos entrando no nosso quadro Vozes de Sabedoria. E como eu já disse, é uma convidada. Mas eu quero dizer para você o que minha equipe, nós pensamos, porque existem histórias que nos atravessam, nos comovem, que nos fazem até parar, respirar fundo e repensar o que realmente importa. Você já parou para pensar nisso? Hoje, eu e você, nós vamos conhecer uma mulher que não apenas enfrentou um câncer uma vez, mas duas vezes. E mesmo diante da dor, da incerteza e do medo, ela escolheu continuar, escolheu viver. Ela é farmacêutica de profissão e dentro dos seus estudos por essa profissão, ela conhece o corpo humano com precisão, mas foi ao encarar sua própria fragilidade que descobriu a força que tinha dentro dela, dentro da sua alma. Então, a nossa conversa de hoje é sobre coragem, é sobre fé e sobre o milagre de se reconstituir. Então, eu te convido a preparar-se para ouvir uma história, não só uma história de superação, mas uma lição de humanidade. Porque quando a ciência encontra o coração, nasce algo que nenhuma estatística pode. Olha, até fiquei assim, que nenhuma estatística pode medir. A esperança. Já vou falar para você quem é que está conosco hoje. É que eu recebo com muito carinho
a Amélia. E às vezes, carinhosamente, nós falamos a Amélia da farmácia. E então, Amélia, é uma alegria nós te recebermos aqui hoje no nosso podcast. Seja muito bem-vinda e já te agradecemos pelo seu sim. Oi, Lourdes, muito obrigada pelo convite. Fiquei até emocionado pelas palavras, porque você resumiu grande parte do momento que eu vivi aí mesmo. Então, você enxergou isso daí, que realmente foi assim, a minha vida está sendo minha vida. Então, muito obrigada pelo convite. Quero que o meu depoimento, né, esse convite aqui, ele assim, atinja algumas pessoas que às vezes que estejam em dificuldade, às vezes querendo desistir, mas que não. E continue lutando. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Amélia, e nós sempre, quando trazemos um convidado ou uma convidada, a gente gosta de dar um mimo. E o mimo está aí na sua frente, que é essa caneca que traz o logo do nosso podcast. E você está no quadro Vozes de Sabedoria. Muito obrigada. E essa Muito linda. caneca é da nossa parceira, Up Canecas, nossa parceira aqui de Vozes de Sabedoria. A Up Canecas é uma fabricante e faz personalizações incríveis. Você quer dar um presente personalizado? Olha como essa nossa aqui. É só você procurar a Up Canecas. Trabalha em cerâmica, em vidro, peças em acrílico. O trabalho deles é fantástico. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a Up Canecas. E nós conversando aqui, antes de nós mergulharmos nos momentos difíceis e essencial, é essencial conhecer quem é Amélia, a sua essência, a sua história não começa com a doença, olha aí, não começa. Então, além da enfermidade, ela tinha sonhos, as escolhas, as trajetórias. Então, Amélia, nós vamos começar o nosso bate-papo. Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Amélia? Onde nasceu? Como é formada a sua família? E o que te levou a ser farmacêutica? Lourdes, eu sou natural de Bilac, São Paulo, sou nascida lá. Eu sou a caçula de 5 irmãos. Opa! Casei. Meu nome é Maria Amélia Mazieiro Petec. Já vim para Itaporã em 85, 86. Sim. E eu vim para lecionar. Tinha terminado a faculdade de farmácia, já namorava meu esposo, que hoje é meu esposo, Sim. Dogmar. Nós começamos a namorar em 81. Ele tinha perdido a mãe recente com infarto fulminante. Nossa. Então, estava bem fragilizado e a gente já se conhecia e daí começou. Namoramos por 7 anos. Nossa, 7 anos. Aí vim para Itaporã, vim solteira na época, porque ele já lecionava aqui. Sim. E ele não ia voltar lá para o estado de São Paulo. Então, eu vim aqui com a ideia de montar uma farmácia. Sim. Vim na época, vim lecionando, nesse tempo todo eu fui montando, comprando as coisas e nós montamos uma farmácia. Começamos lá naquele predinho que hoje é da Lone, do Val. Sim. E depois passamos para a esquina onde é Cacau Show e hoje nós estamos naquele prédio. Certo. Sou farmacêutica, eu formei lá em Prudente 85, casada com o Dogmar, que é o amor da minha vida. Opa, olha aí, uma declaração de amor. 2 filhos, o Cássio, que é nascido em 89, casado, me deu 2 netos. Mas já é bom. O Ernesto e a Luísa. Tenho a minha filha Bárbara, o meu filho ele é médico, se formou em médico, é ortopedista. Olha aí. Aí em 91 tive a minha filha Bárbara e graças a Deus seguiu meus passos. A Bárbara é farmacêutica. Farmacêutica. Olha. Então, isso daí foi assim um grande diferencial no momento que eu passei na minha vida dela ter escolhido essa profissão. Eu falo que Deus não faz nada por acaso. Sim, é perfeito. É perfeito, a ação de Deus. Sim. Então, essa é a Amélia. E farmacêutica, né? Montamos a farmácia aqui. Qual que era o diferencial da nossa farmácia, né? O diferencial da nossa farmácia, aqui no Mato Grosso do Sul, eu fui uma das primeiras farmacêuticas inscritas no conselho. Olha aí, então era uma mulher à frente ali de um empreendimento. A primeira farmácia de farmacêutico em Itaporã foi a minha. Não tinha. Sim.
Olha, Então, aí eu já vim com esse atendimento diferenciado, profissional, ligada, né? Tinha muito acesso aos médicos. E eu sempre trabalhei atendendo ali no balcão, sendo a farmácia, fazendo a farmácia clínica que a gente fala hoje no balcão. certo, E essa retaguarda, toda outra retaguarda lá atrás, era o Dagmar que fazia. certo. Ele sempre deixou eu à frente do balcão, fazia toda a outra parte, porque ele entendia a importância do meu Do seu atendimento ali. atendimento dali à frente, acolhendo É. as pessoas. Então, você vê, nós íamos aqui em 80 e... ele veio antes, né? Aham. Em 87 eu montei a farmácia, em 88 eu casei, em 89 eu tive o primeiro filho, Filho, em 91 eu tive a Bárbara, montamos uma gráfica, você viu que nada parecia muito, tudo muito na correria. certo, Então, a gente sempre teve uma vida bastante atribulada, bastante certo, trabalho, sempre certo. bastante trabalho. Mas, assim, né? Foi acontecendo Foi e foi dando certo. foi acontecendo. Oh, É assim que foi. que Pode foi se resumir resu a Amélia, Amélia. Amélia. Isso é muito bom a gente saber. Ô, Amélia, e a gente vai falar, né, da sua enfermidade, mas como era a sua vida antes do primeiro diagnóstico? Você já fez um resumo, era trabalhando. Sempre eu tive bastante trabalho. Eu trabalhava, além de eu trabalhar na farmácia, eu era farmacêutica também do Hospital Municipal fui primeira da Cita Bens. Na Olha, época exigia, senão eu fui a primeira farmacêutica da farmácia interna da Cita Bens. sim, Depois fechou-se as portas, aí inaugurou o hospital Lourival Nascimento da Silva, e eu fui a primeira farmacêutica concursada de Itaporã a assumir. Fiquei lá na minha farmácia, na farmácia interna, sendo mãe, participava do Rotary, eu já tinha sido admitida em Rotary. sim. No Rotary, eu fui a primeira mulher rotariana, não se admitiam mulheres em Rotary, era um Era um grupo clube masculino, masculino. fechado, né? Aceitei esse desafio, ingressei no Rotary, fiquei no Rotary, então era assim, bem corrido. E também na igreja, eu também participava dos movimentos da equipe de Nossa Senhora. Olha Eu fui equipista por 12 anos que agora também. está bem forte a nova Bem equipe de forte. nós. Nós que trouxemos, a nossa equipe era mista, fomos a minha equipe que trouxe, junto com uma equipe, é que fomos montando as outras equipes. As outras que são várias É. equipes, né, que tem. Então, sempre muito corrido. E eu não tinha ninguém aqui, Lourdes, de família. A minha Olha, família era eu, meu esposo e meus filhos. A nossa, minha família era toda do estado de São Paulo. E ele também não tinha ninguém aqui. Tinha um irmão, acabou mudando. Então, era nós por nós mesmos. e bom, foi fazendo um círculo de amizade, Sim, né? sim, mas aí A sanguínea era só vocês só. e Então, vocês. quando Era. precisava de filho, Do- mas a gente era da área de saúde, eles achavam que tudo a gente resolvia, né? E graças a Deus, né? A Deu gente tudo certo. resolvia mesmo. Ô, Amélia, antes de nós entrarmos na final, e você tinha sonhos antes disso? Quais eram os seus sonhos, assim? Olha, Lourdes, hoje, depois, né, do que eu tive o câncer, eu vejo que eu vivia muito atropelada. Eu fazia muitas coisas e eu deixava a velha pessoa um pouco de lado. Olha, isso aí, esse fato de você falar, eu já quero pensar aí com os nossos seguidores que estão nos acompanhando agora. Olha o que a Amélia diz, fazia muitas coisas e a deixava de lado. Será que você também não está fazendo isso? Será que não está fazendo muitas coisas e esquecendo de você? E aí, ô Amélia, aconteceu. E eu fiquei pensando que receber um diagnóstico de uma enfermidade, qualquer enfermidade, já dá um impacto. Mas um diagnóstico de câncer é um momento que eu penso que divide a vida em dois tempos, antes e o depois. Porque é uma notícia que chega sem aviso e vem carregada, eu penso, de muitas dúvidas e também de medo, né? Hoje já se fala, mas é difícil. Então eu vou perguntar para você, Amélia. Você se lembra do momento em que você percebeu os primeiros sinais e quando recebeu o primeiro diagnóstico, o que passou na sua cabeça naquele momento? Lourdes, deixa eu começar assim. Em 2017, eu tinha feito todos os meus exames.
no início de 2017 e não tinha detectado nada. Mamografia, preventivo, tudo que você pensasse. E no final de 2017, eu fazendo no banho, fazendo um autoexame, eu senti aqui na mama direita um nódulo. Em dezembro de 2017. Eu, como profissional de saúde, saberia que eu não ia conseguir, sabia que eu não ia conseguir nenhum profissional naquela época disponível por causa das festividades de final de ano. Era um final de ano. Final de ano. Então, passei a Natal, Natal. o Ano Novo. E nessa época, meu filho estava fazendo residência em Curitiba. E ele veio fazer uma visita aqui em Itaporã. E ele é médico. Sim. Então, eu esperei, fui com ele para Aquidauana, na sogra dele, tudo. Quando nós voltamos, ele ia embora para Curitiba, eu chamei e falei assim, filho, a mãe sentiu um nódulo na mama. Então, eu tô passando para você, a partir de janeiro a mãe vai investigar esse nódulo na mama. Aí ele falou, mãe, então tá, qualquer coisa você me passa. Mas ainda antes você aguentou todas as Aguentei. festas, Não pra falei ninguém, né? Pro meu esposo, pra né? ninguém. Não, pra ninguém, né? Nossa. Fui ali, aí chegou em janeiro, eu fui fazendo os exames. Quando eu fui pegar, eu fui com a doutora Ana Tereza, mastologista, ela passou ali, fez os exames de praxe pra gente descobrir, né? Sem biópsia ainda. Você tinha um nódulo ali. Tinha, como que é? Quando eu fui pegar a mamografia, o Dogmar, eu fui com a minha filha em Dourados, que naquela época ela estava em Dourados, e aí o Dogmar ficou de me pegar lá em Dourados. Eu falei, não, pode esperar eu no consultório da médica, que a Bárbara me deixa lá no consultório. Aí cheguei lá no CDM, peguei meu exame na mão, abri o meu exame. Nossa. Abri meu exame, eu falo que ali foi minha primeira experiência com Deus. Muito, porque eu abri no início do ano e vi lá um BIRADS que fala, né, que é um grau já de característica de câncer, que era o grau 4 do BIRADS. Aí eu abri aquilo e falei assim, meu Deus, o que o Senhor me preparou nesse ano? O Senhor me preparou nesse ano, nunca imaginei que eu ia passar por isso. E eu não me perguntei em nenhum momento por quê. Por que comigo? Não, por que não? Naquele momento, assim, você sabe que tinha a Arine que estava passando por aquilo. Sim. Eu falei assim, para quê? Que será que isso aconteceu na minha vida? Eu lembro, eu falei assim, Deus, sim, isso aqui, o Senhor permitiu isso para mim, então pega na minha mão e vamos. Eu senti naquele momento como se eu tivesse um vento passasse pelos meus pés, Lourdes. Nossa. Aí eu falei, minha filha veio me buscar? Não falei nada. Olha, você aguentou. Aguentei. E era até isso que eu ia te perguntar. E não, como foi comunicar para a sua aí, família? Porque eu sabia que eu ia ter que dar notícia pro meu esposo lá no consultório. Eu ia ter que falar para ele. Aí eu fui lá, ele estava me esperando no consultório da doutora com o exame, porque eu ia levar. Cheguei, nós entramos lá, eu dei o exame para ela e fiz assim. Nossa. Aí ela virou para ele e falou, pois é, Maria Amélia, você já viu aqui, né? Agora nós vamos ter que... Aí ele perguntou, o Dogmar falou assim, mas por quê? Ainda ele não tinha... Não, ele não queria acreditar. É. Aí ela falou, olha, é câncer mesmo. A gente vai fazer as biópsias, tudo, mas é um câncer. Mas está numa posição boa, toda aquela, né? Uhum. Mas o diagnóstico era câncer. E para você, que nem você já... Você é da área médica, sim, né? Da área da saúde. Sim. Então, você já, naquele momento, você já tinha noção... Já sabia o que eu iria passar. Sabia, mas tinha ansiedade do que eu iria passar, né? Porque não é igual experienciar, não, né? Você lê nas literaturas, essas coisas é diferente, né? Aí tive que falar para ele, né? Naquele momento ali, porque ele sempre foi muito companheiro. Ele sempre, assim, abriu mão muito das coisas dele. Para te cuidar. Para mim, tanto na vida profissional e tudo, Lourdes. Ele sempre foi um companheiro
Ali de primeira. Aí ele falava, mas não pode, mas você trabalhou tanto a vida toda, por quê? Entendeu? Aí eu Entendo. falei, não, Tê, por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. Por quê? Quantas pessoas que não chegam nem a 2, 5 anos de idade com essa doença? E Eu eu já tô perdi uma cunhada, eu falei, não, não, nossa. firme, segura na minha mão e eu preciso de você para poder enfrentar isso, para E poder falar para os meus filhos. isso, é aí Eu que ainda falei para ele na hora. Eu peço, Deus sabe que eu prefiro ver isso em mim do que em qualquer um de vocês, porque eu sei que eu tenho força para passar. é, Aí eu não gostaria jamais de estar passando isso com um filho meu ou com você. nossa. Aí ele chorou muito ali naquele momento, chorou muito, choramos, né? A Sim, médica também ficou muito assim. impactada, né, mesmo Ela sendo falou, profissional. Mélia, vamos lutar juntas. Ela já conhecia eu da área, né? Sim. Sim, eu indicava bastante paciente, tenho clientes que já eram paciente dela, e ali começou a minha nova história. Que eu resumo dali, Lourdes, Né. que eu passo para as pessoas. Não reclamem da sua rotina. A rotina é a coisa mais maravilhosa que existe. Aquela tua rotina. Quando ela muda por um motivo de saúde, você vai ver que tudo aquilo que você tinha era muito bom. Gente, isso aí olha, parece à medida que ela foi falando, eu quero me dirigir a você. De repente, você vai estar passando esse momento, escute o que ela falou. Não reclame de sua rotina, porque a hora que tiver que parar, mas também eu quero me dirigir ao público aqui, você que está nos seguindo, a respeito que ela falou algo muito importante, o apoio ali do esposo que estava ali e da profissional, você que é um profissional, veja o que a médica disse: "Nós vamos lutar junto". Amélia, e daí como foi para você falar para os filhos? Olha, Lourdes, a minha filha, aí que eu falo para você, todos os propósitos de Deus. Você conhece, eu sou a Amélia da Fermata. E de um momento para outro, eu tive que sair à frente da Fermata. Ela é recém-formada. Ela estava trabalhando ali comigo, era o primeiro ano, segundo ano. E eu tive que sair para poder fazer esse tratamento e eu tive que deixá-la no meu lugar. E ela já era formada ou estava Formada, formada já? formada. Mas eu vi que a carga era muito grande, porque ela tinha que fazer tudo o que eu fazia, Porque o povo já estava acostumado. mas ainda substituir a Amélia. E ainda com esse peso, vamos dizer assim, essa Sim, coisa de saber o estado da sim, mãe, né. sim, Como que a mãe estava ali naquele momento, né. sim. Ela enfrentou vários problemas, assim, depois que eu vi, psicológicos, alguns transtornos, porque foi muito difícil para ela enfrentar um comércio, uma farmácia igual a minha e ter a mãe fora por um motivo muito que o câncer a gente não pode romantizar. Ele é muito difícil, Lourdes. Sim. Ele é muito difícil mesmo. É, é muito dolorido. Eu era uma pessoa assim que você fala por quê, né? Aham. Às vezes, por que que o câncer, o que que vem hoje? Tem tantas estatísticas, mas a gente tem uma estatística de que é ser isso, ser aquilo, não fazer. Eu fiz os exames, tinha tudo e aconteceu. A Arine, né? Sim, Gente, que é uma pessoa que me apoiou muito, nos apoiamos muito. uma outra. Geração Saúde, como que ela vai ter um câncer? Verdade. Então, aí a gente vê assim, não, ela tem um propósito na vida da gente. Eu não posso, por quê? Não, para quê? Como que eu tenho que sair disso aqui? Como que eu vou enfrentar isso aqui? E foi, então, mas eu falei assim pro meu esposo, agora a Amélia, ela vai ser meio egoísta. Vai pensar nela. Ela vai pensar nela. Eu vou pensar no meu tratamento. A farmácia vai ficar ali. Falei pro meu filho que estava longe, não presenciei, né, Lourdes? A reação A dele. reação Deve ter dele. sofrido, né, mais difícil de ser estar próximo, Sim, né, para ter um abraço, sim. para estar Porque junto ali. nesse ano aí ele terminava a residência já dele, lá em Curitiba. Nossa, então tinha Tinha essa missão ali para ele ter. muita coisa para ele passar profissionalmente também e encarar a mãe aqui. A mãe aqui. Amélia, e você sendo farmacêutica, né, sua formação profissional, te ajudou a melhor compreender o tratamento da doença
ou de alguma forma tornou um fardo, assim, pesado? Você saber demais, porque você estudou a parte fisiológica do corpo. Então eu reformulo a pergunta: esse fato de você conhecer a parte todinha, era bom ou isso te assustava mais? Não, Lourdes, não, ao contrário, assim, vamos supor, eu ia fazer um exame, eu já olhava o exame no sistema, por exemplo. Você sabia Já ler, sabia, né, o que que tinha. mas assim, isso não muda em nada o diagnóstico que você tem. Então, a doença em si, para um médico, para a farmacêutica, ou qualquer pessoa que enfrenta um Outros câncer, profissionais é a é a mesma. mesma. Porque eu participo de um grupo de mulheres de câncer do Brasil, um grupo de WhatsApp, Sim, olha. onde umas estão entrando, umas são médicas, umas são todo tipo de mulheres. Sim. E todas têm os mesmos medos, mesmas ansiedades com relação ao câncer. Ô, Amélia, o câncer ainda hoje é uma questão, na hora que você recebe o diagnóstico, já vem a sensação de morte ou ainda tem esperança? Não. Vem uma sensação de que a sua vida não vai ser mais aquela mesma que você tinha. Muda, Nossa, muda. nossa. Essa é a gente vê, né? Quando fala, até a nível de sociedade, a pessoa fala, nossa, pô, já dá um diagnóstico ruim. É por isso que eu É um a diagnóstico ruim para velho, todos, para né? todos. Para todos. Até porque até hoje não tem esse tratamento, mas não tem cura, né, Lourdes? Assim, tem um trata olha, interessante, não tem aquele falar igual quebrou uma perna, vai É, lá, é, engessa, vai colar, já é, sabe que é, vai ali, é. então É esse tratamento aí que a gente fala, ó, você foi, quebrou o braço, você fez, é o protocolo e aquele ali pronto. isso, O câncer existe protocolo de tratamento, mas são protocolos que funcionam para um, não funciona para outro. Tanto que você hoje, às vezes, você se surpreende quando você perde uma pessoa tão jovem para o câncer, não verdade. é? É, Então, esse daí é o diagnóstico que assusta a todos, que deixa também doente a família. isso, a família, né. E eu até aqui, nós, né, eu e a minha equipe, nos preparando para te receber, a gente escreveu que o tratamento é uma travessia. Sim. Cada sessão, cada exame, cada dia de dor é também um dia de resistência. Então, nós queremos valorizar os passos que você deu, mesmo quando o chão parecia faltar. Então, eu te pergunto, quais foram, Amélia, os maiores desafios que você enfrentou durante o primeiro tratamento, tanto físico quanto emocionais? Eu acho que isso aí vai ser importante para quem está nos acompanhando agora. Lourdes, assim, falar assim rapidamente, dentro do câncer, dos tipos de câncer, não existe um câncer. Nunca a pessoa rotula de que, por que você não foi e fez o tratamento em tal lugar? Por que você não faz em tal lugar? Por que você não fez isso? Cada câncer é da célula de cada pessoa. Não é Eu igual. não sou, nós não temos, ninguém tem as mesmas digitais. Cada um é diferente. Eu acho que a cura, os estudos, teria que ser a nível de célula de cada um. Nossa, Então, não existe por quê? Por que que aquela célula se diferenciou numa de câncer? Então, ela é um pessoal, é uma doença pessoal, né? Então, por isso que às vezes a gente vê um tratamento longe. hum. É, então, As dores físicas. a ansiedade de como vai ser as químio vermelha, as ansiedade. Então, a gente sofre no câncer nas reações que você vai ter com aquele tratamento. Porque, Lourdes, eu nunca me senti doente. Não, isso Nem eu tive o câncer de mama ali, o diagnóstico, mas eu não sentia nada. Eu não tinha nada você foi sentir, então, na no travessia, tratamento, no no tratamento. tratamento, no tratamento. Então, o difícil do câncer é o tratamento. Nossa. Então, eu passei assim, então a gente vê depois, assim, químio que não dá certo, né? Eu passei, fiz 6 vermelhas, fiz acho que 12 químios brancas depois da vermelha, tive toda aquela queda de cabelo, fiz um sistema de congelar para não ter, mas perdi os cabelos também. É,
O câncer, Lourdes, a pessoa acha que você está passando e vê aquilo lá, mas o câncer ele também tira um pouco a dignidade de você como mulher. Nossa. Tira. Porque você faz uma cirurgia, você toma uma medicação, que aí você tem diarreia 2, 3 dias. Depois você não faz cocô. Aí você. Então, e você vivendo isso com o teu companheiro, você sendo mulher. Aí então entra a parte emocional que fica Sim, fragilizada. sim, sim. Por isso que às vezes a gente vê muitos companheiros largando as esposas. Verdade. Não fica, não atravessa aquilo com ela. Gente, meu Deus, você que está nos acompanhando, você, tanto vamos dizer, a esposa para o companheiro, ou o companheiro para a companheira, olha a importância de você atravessar junto. Olha que nós escrevemos, essa travessia ficou tão forte para mim, porque é uma travessia, Travessia. né? É. É, Amélia, teve algum momento que você pensou em desistir? Lourdes, no começo do tratamento ali que eu fui fazer, o Dagmar era secretário de saúde na época. Sim, Ele pediu o afastamento sim. e ele falou: Eu vou te acompanhar. O que você decidir, o que você querer, todas as decisões vão ser suas. Então ele me apanhava em todas as decisões. Eu tive uma. Quando eu fui fazer a biópsia da minha mama, do material que tirou da mama, eu fiz o quadrante. Eu não tirei toda a mama, Lourdes. Eu fiz o quadrante que chama. Tirei por estar bem aqui na posição, a gente fala 10 para as 2, eu Aham. tirei só o quadrante. Aí quando tira, também faz biópsia para ver se bate com daquela que foi aspirada, aquela outra biópsia. Sim. E deu uma dúvida nessa minha. É uma dúvida que poderia mudar Na- todo o meu tratamento. não ser o câncer. Não, de qualquer forma, era Não, câncer já mesmo. era. O protocolo que eu ia utilizar. Ah, sim. E a esperança minha naquele momento era que não fosse aquele primeiro, que eu sabia que dentre eles era o pior. Era invasivo, era muito grave, era muito não sei o quê. É uns que tinha muito chance de ter recidiva, de ter metástase. Sim. Então, quando eu fui para São Paulo ouvir essa segunda opinião, ela falou: o momento é agora de você ouvir essa segunda opinião. Lá fui para São Paulo, refiz as lâminas, aí constatou mesmo. E era igual ao primeiro. Que era igual ao primeiro. Então, ali para mim também já foi Um choque. choque. Eu tinha essa esperança. Mas eu, como profissional, e meu filho lá, e eu nem falava para a Bárbara, às vezes eu falava um pouquinho para ele, mas eu não falava para o Dogmar. Assim, Para não já. para que isso mudar na vida dele, né? Ele já Sim. estava ali me apoiando, que é só assim, lá dentro de mim, como diz, era uma coisinha mais que me desanimava, que deixava eu triste. Nossa. Mas eu falava não e vamos. Aí ele falou lá dentro de São Paulo, qualquer lugar do mundo, o tratamento para você é ele. Eu falei, então, doutor, Não estou voltando precisava. para Dourados e vou fazer o meu tratamento em Dourados, perto da minha família, que eu posso ir para minha casa. Aí eu recebi, doutor França, Sim. Mélia, você não quer que eu leve? Porque você vai para Barretos, não sei o quê, não sei o quê. Bastante profissional, porque assim, às vezes eu tava com problema aqui, eu ligava, eu conseguia uma consulta para eles. Dentro disso daí, bastante de retorno deles, querendo que eu fosse. Eu falei assim, não, doutor, eu já decidi, muito obrigado. E aí ele tava, depois a gente viu que ele tava passando um problema sério de saúde, né? Você, E aí, voltei e fiz todo o meu tratamento em Dourado. você falando isso aí me fez lembrar de um profissional que até já deu uma entrevista aqui para nós, que era meu médico, hoje é meu amigo, ele já esteve aqui com a esposa, o doutor Meneguzzi. Assim? A época eu estava fazendo um tratamento com ele de enxaqueca e o dia ele me consultou, ele conversou tudo comigo, daí depois falou, Lourdes, eu preciso te dar uma notícia. Então, essa agora, por um período, as nossas consultas terminam por aqui. Eu falei, por quê? Aí ele falou, é porque eu estou com câncer. Eu estava sentada, eu acho que se eu não tivesse sentada, acho que eu me tinha caído, eu me senti desfalecer. E eu fiquei assim, nossa, eu olhava para ele e ele falou que, como você descobriu, pelo fato já de ser um profissional, ele falou que ele usa barba, foi fazendo a barba. E ele percebeu um nódulo, alguma coisa. Mas ele estava fazendo um tratamento dentário. E ele achou ainda também que era aquilo. Daí ele meio que deixou, acha. Aí quando ele foi fazendo, daí ele viu, né, que era.
E a primeira coisa, você falando isso aí, que eu perguntei: "E o senhor vai fazer o tratamento aqui?" Porque ele já pensa fora do país, pensa Barreto, né. E ele falou isso que você acabou de falar, os protocolos são o mesmo, né. Sim. Então, olha, Amélia, e em meio a tanta dificuldade, você encontrou alguma forma, o que que era a forma de você ter a esperança de atravessar esse período aí? Olha, eu acho que Você tinha algum hobby, fé ou pensamento que se te sustentava? Porque tinha que ter, é muito olha, difícil você Lourdes, eu colocar. acho assim, né, eu acho que mãe é um ser muito forte, que Si Deus, né, deu essa pra mulher mesmo, porque a sim, gente é muito forte. Eu vi ali que eu tinha, às vezes, uma força que eu nem sabia que eu tinha, você sabe. pensava nos filhos. Eu pensava, eu falava assim: "Não, né, eu não posso, né, que pessoa sou essa que diante de uma dificuldade não, eu vou. Se isso aí aconteceu comigo, né". Eu pensava, falei: "Nossa, meu Deus, quanto que Jesus passou, quanta dificuldade". Eu lembrava de Jó, Sim, né, falei que é, li o livro de Jó, eu sim, falava sim. assim: "Como uma pessoa que passou tanto aquilo ali". E ele não esmoreceu, né, ele Não, foi e eu falava assim, e assim eu vou contar uma coisa bem pessoal para você sim, aqui. Eu sempre pedia para Deus que eu queria ser uma pessoa melhor, você pedia. pedia. Eu falava: "Ai Deus, eu queria ser uma pessoa melhor". Às vezes eu brinco com Deus hoje, eu falo: "Ai Deus, eu até tenho medo de pedir algumas coisas para o Senhor, porque o Porque Senhor vem com tudo. ele me dê para fazer uma pessoa melhor", eu passei por isso. De Eu acredito, Você acredita que acredito, você se tornou melhor após essa travessia do câncer? acredito, Lourdes. Eu não sei, assim, com relação às outras pessoas, né, mas comigo mesmo, sabe, de Sim, ver a vida diferente. certo. Então, e assim, curiosamente, eu conversei com uma outra pessoa e ela falou que ela também pedia isso. Aí eu falei: "Nós não vamos pedir mais". Então, Que ó, ela também passou por um passou câncer e que ela pedia para Deus, que ela sempre queria ser uma pessoa melhor. Então, não sei como Deus nos escuta, né, Lourdes? escuta. É, e assim, mas aconteceu, passou, era uma coisa que eu sempre pedia. Vou te contar, eu tive uma experiência com a Bárbara, ela se acidentou Sim, era criança. E quando eu estava na farmácia, que eu recebi a notícia, que eu virei a esquina ali do posto, ela estava caída ali em frente onde o Mercado Bom Preço, ali, o líder. E eu falei: Deus, ela é sua. Sei que ela é sua. Ah, mas deixa ela para mim, Deus. Deixa ela comigo. Não me sim. leve. Olha, é Então, mãe mesmo. então eu, assim, e ele me atendeu. Então, Deus atende aquilo que realmente a gente pede com fé. Com fé, Com fé. verdade. E não fala assim, Lourdes, que as pessoas que morreram de câncer elas não tinham fé. Não, Você entendeu? Às vezes a porque pessoa atrás fala, daquilo teve um propósito, né? sim, tem um propósito, cada um tem. Ninguém até hoje, só, né? Eu falo assim, todo mundo tem o seu dia. Sim, Eu tive várias pessoas, Luiz, que vieram me visitar e que foram embora com o Covid. Então, a gente tem que encarar realmente o nosso o fim. nosso fim. Ou, quem sabe, o nosso começo? Quem É, sabe? que nem você pediu, eu queria ser melhor, então foi um recomeço, né? Não, e a morte, às vezes, ela pode não ser o nosso fim. Ela Sim, pode ser o começo para uma nova uma vida. nova vida. Então, é nisso que eu creio, Lourdes. Olha que coisa. Você está vendo onde ela buscou a força? Tinha um esposo que deixou tudo para acompanhá-la. Tinha ela com esse que ela havia pedido e a fé, como ela pediu para a filha, com certeza pedia para você, não é? Sim. Então, enfrentar o câncer uma vez já é devastador, né? Pensa, igual você colocou, até as visitas que vai, já vai com um sentido de uma pena de morte, Sim, né? sim. Então é devastador. E enfrentar novamente é encarar o medo com outros olhos, mais experiente, mas não menos humano. Então eu quero te perguntar, é uma pergunta, Amélia, do nosso patrocinador Móveis Plaza. O nosso patrocinador, ele pergunta: depois de vencer a primeira batalha, que foi do seio, como foi para você receber o segundo diagnóstico? O impacto foi diferente? Lourdes, antes de eu entrar nesse assunto, eu Ah, só vou te colocar do primeiro. sim. Quando eu fui fazer as químios, eles põem um aparelhinho na gente que chama Portocard.
que eu tenho aqui, acho que desse lado, nem sei a cicatriz. Sim. E infunde as químios por aqui. É um líquido. Não, é um aparelho. É um Para aparelho. não ficar pegando as veias, para fazer que queima Ah, muito, então coloca isso daqui, ela já cai aqui direto na veia. Quando eu fui fazer uma cirurgia, um cardiologista, quem fez foi o Marcos Canteiro, ótimo profissional, sim. mas eu, no caso de 1 para 1 milhão, o meu se soltou do tambor. Quando eu fui infundir a segunda químio, não foi. Nossa. E daí foi para onde? Aí, assim? Na hora já percebe? fiz a químio aqui e fui para o hospital do coração ver o que tinha acontecido. Fui lá, quem trabalhava lá, até o filho do Lorival, vai lá, faz tudo. Ele falou, Mélia, não tô vendo aqui o caninho, não tô vendo aqui, tal. Aí já chamou, o Canteiro não tava lá, nessa época ele tava indo atender, acho que Maringá. Aí o doutor Fábio veio, eu tinha que fazer um cateterismo para poder tirar isso. Feito uma químio. Nossa, quer dizer, você enfrentou o cateterismo Enfrentei também, que é para tirar, Luz, aqui, o tamborzinho, que é uma peça de inox, tirei por aqui. Mas a sondinha, aquele cano, aquele catéter fica lá dentro. E quando você tira ele aqui, você tira ele com tudo. Mas o meu se soltou. E daí saiu por onde? Aí eu tive que fazer um cateterismo aqui e aí tive que ir pro centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, ele tentava pegar e não conseguia. Eu fiquei acordada ali com ele. Pensei muito. Nesse dia, meu filho chegou para me fazer uma surpresa. Eu falei... Que surpresa para ele. Não, ele já sabia que eu dei uma visão. Eu falei assim, tô ruim, vou morrer. Foi a primeira, assim, sensação, porque meu filho não me avisou. Ele veio, eu estava internada já para tirar isso daí. Sim. Aí eu não acreditava que eu estava, então eu achei que eu estava mesmo muito ruim. Aí ele falou, não, mãe, olha aqui a passagem de avião. Faz mais de 15 dias que eu comprei. Você achou já é um sinal. Sim, se ele veio, porque eu estou muito porque mal aquilo mesmo. ali estava fazer o correr dele. Se ele chegasse ali no coração, eu tinha uma parada a qualquer momento. Nossa. Aí ele veio fazer esse cateterismo. Então ali eu falo para você que eu tive o segundo contato com Deus. Que eu estava lá dentro do centro cirúrgico, deitada lá na mesa. Ele falava assim... Pegava, puxa, soltou. Porque ele olhava e olhava por lá. Sim. Soltou. Não conseguia pegar. E aí eu falei naquele momento, falei, Jesus. É agora. Jesus, tua mãe estava aqui agora, mas é a tua presença que eu invoco. É Jesus, toque, segura a mão desses médicos e tira isso aqui de mim. Ele falou, peguei. Consegui. Eu virei para ele e falei, doutor. Não foi você. Jesus... Tirou. Jesus que tirou. Ele falou, olha aí, eu faço todo o trabalho e aí ele mérito. Então, e ali naquele momento, Lourdes, eu tive a mesma sensação que eu tive do primeiro. Eu não fiquei na cama. Eu fiquei elevada da cama. Eu senti tudo aquilo quando eu fiz assim. Aí eu voltei pro quarto, você pode até falar comigo, eu voltei e falei, não, tá tudo ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Senti tá tudo, vim para casa e com o meu filho aí, a segunda químio, porque da primeira, Lourdes, eu pensei em desistir, porque eu passei muito mal. Eu deitei, eu encostei assim na mesa. Lourdes, eu nunca contei para minha mãe que eu tava com câncer. Ela morreu sem saber. Nossa. Só meu pai sabia e meus irmãos. Nós não contamos. Eu acho que ela não tinha estrutura para lidar com isso. Para lidar. Então, aí eu tinha uma secretária na época comigo, que foi meu braço direito, a Neuza. E eu lembro que eu pus assim na mesa da cozinha, sem ninguém, sem meus filhos, só com ela. Eu falei, Neuza, não dou conta, Neuza, eu não posso ficar tão mal na primeira. Neuza do céu, mas é muito ruim, não tinha nada, não tinha lugar, cheiro, nada, Lourdes. Não tinha uma sensação tão ruim, tão difícil. Só quem passa sabe. E você procurou o médico dos médicos, você exclamou naquela hora. Aí ela foi muito assim, ela falou, não, Mélia, não é sabendo que eu conheço? Aí eu pensava comigo, mas se é ruim, se a primeira eu passei tão mal, como eu vou vencer as outras? E na segunda que aconteceu isso, que meu filho estava em casa, eu nem vi, Lourdes, nem senti nada. Aí ele falava, mas acho que eu vou vir aqui para você fazer as químicas. Mas assim... Passou, Lourdes. Então, e foi, e se eu não me engano, foram 4 ou 5 ou 6 vermelhos, não lembro. Nossa, então, que estão agressivos. Então, você vê que eu tive intercorrências, e nessa internação, para todo mundo, a média já estava ruim para morrer em Itaporã.
Eu Nossa. recebi essas. De certo, já estava entregando sua alma. Não, mas é uma verdade. Cidade É. pequena tem isso, né, Sim, Lourdes? porque todo mundo conhece, você é muito Sim, conhecida, mas né? assim, eu até falo pra você, eu no grupo de WhatsApp, eu ia fazer uma quimio, eu colocava lá, meninas, falava minhas intercessoras aqui em Itaporã, Sim, tô indo fazer a quimio, ó, reza por mim. Aí uma acendia, mostrava a velhinha, tal, sim, tal. sim, Assim, de quem você jamais espera, sim. sabe? Então, aqui, ao vivo, eu É, agradeço todas aquelas pessoas, Lourdes, que rezaram com por mim. certeza. E como que eu ia retribuir essas orações, Lourdes? Eu colocava à noite, meu Deus, eu rezo por todas as pessoas que oram por mim. E eu faço isso até hoje. Graças a Deus. Você falando em clamar por Jesus, Amélia, me fez lembrar de um período difícil que eu tive, quando eu levei um tiro, né? E eu já tinha voltado, eu estive em coma e eu tinha voltado do coma. E na UTI, os profissionais estão próximos de você. E o dreno, era um dreno assim, parecia um motorzinho no, que ele puxava. Eu não sei o que aconteceu com aquilo lá, que a secreção parou de sair e foi vindo para a garganta. E foi vindo aquela secreção e veio muito rápido. E eu não conseguia chamar os enfermeiros. E eu lembro que eu tinha uma imagem do Cristo bem na frente da minha cama, assim, né, da onde a gente ficava. E eu clamei ali, daí eu falei assim: Senhor, eu não morri de um tiro, agora eu vou morrer asfixiada aqui, engasgada com isso. Me ajuda. Aí foi como assim, se pegasse, uma mão pegasse, virasse minha cabeça assim e enfiasse aqui. Eu lembro que foi tudo, espirrou, caiu na enfermeira, sujou toda a enfermeira, que ela estava próxima, mas eu não conseguia, né? Então, quando a gente clama, ele atende, né? Sim, todas, Lourdes. E assim, às vezes eu falo que a gente é muito ingrata com Deus. Porque a Sim, gente fica pedindo prova dele, né? Mostrar, né? E ele me verdade. mostrou, Lourdes, nem tem como te falar. E Amelie, como foi o segundo diagnóstico? Depois Ó, de todo esse sofrimento, tudo, os medos, a é, travessia, o essa cuidado de travessia. não falar para a mãe, o filho lá dando residência, o outro que A, deixou o mi, trabalho. ela sofrendo tudo aquilo ali, Sim, né? Muito, muito, assim, a gente tinha passando, assim, né? Uma situação até mais financeira mais apertada na época, até porque eu tinha que fazer alguns tratamentos, eu tinha que, a Unimed às vezes não autorizava, eu tinha que ir sim. lá, além de você estar tudo isso aí, você tem que ainda Ainda estar a parte o burocrática, o psicológico ali psicológico lutando também. com a Unimed, de alguns protocolos que eu tinha que fazer, a Unimed não autorizava, mas são águas passadas. E ali, assim, Lourdes, eu atravessei a primeira, em todas as químicas, tudo. O Dagmar não faltou em uma, todos eles foram. Todos, Ali todos que eu fui. junto. Ele começava, infundia, colocava no meu braço, ele falava, tá tudo bem? Aí ele ia lá, fazia compra de algumas verduras, de algumas frutas diferentes, para eu poder comer, porque eu não Quanto, queria. quanto tempo leva uma infusão De dessa? era uma tarde, Lourdes. Meu Deus. Era uma tarde. Era uma tarde que eu ficava ali. É um dia praticamente, Lourdes. É um dia que você fica ali. E você colocando isso aí, tão bom você que está nos acompanhando. De repente você está com um familiar aí, talvez você cansado, você está só cuidando. Mas tenha paciência. Olha, é uma pessoa que vivenciou, experienciou, não é, Amélia? Sim, sim. Não tem como, assim, a família é a base de tudo aí, Lourdes. O apoio da família, assim, é muito importante. Ele me ajudou, ele pôde, né, Lourdes? Nesse momento ele Sim. se afastou, ele deixou ali a gráfica, a farmácia na mão da Bárbara. E Ela, foi ela cuidar. assumiu tudo isso daí, assim, sozinha praticamente. O filho numa mudança também profissional muito Sim. grande. Aí passei. Mas, Lourdes, a melhor notícia que eu tive. No final da minha 14 de novembro de 2018, o meu filho ligou para mim. Era a minha última rádio. Ele ligou e falou: mãe, olha aí um negócio que eu vou te mandar e depois você me liga para ver o que você acha disso. Aí eu já fiquei aquele coração batendo. Eu fui fazer a minha rádio em Campo Grande. Eu fiquei na casa de uma cunhada. Quando eu ponho lá, que eu vejo a imagem lá, é tuf, 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 que negócio que eu olhei assim, era uma ultrassom da minha nora. Nossa, viu, No né? último dia da minha... Mano, aí eu liguei chorando, né? Aí eu lembro que eu tava na casa da minha cunhada, eu gelei e falei, nossa, Deus, me dê a graça de eu conhecer Você é meu meu neto. neto. Deus já me trouxe até aqui, dá a graça de eu conhecer meu neto.
Olha como que Deus foi te Tudo apresentando ele, assim tudo ali. foi acontecendo. Vi meu neto, vi minha neta, né, Lourdes? Sim, sim. Mas, Lourdes, a segunda notícia veio em maio de 2019. Você vê, eu terminei o tratamento em novembro, fazia De PET 18. 2018, Em maio de 2019, a metástase de fígado. 7 meses 7 meses. No Dia das Mães, ali naquele mês. Nossa, aí veio a segunda notícia, daí a Eu metástase. passei. Eu falei segundo câncer, não, Não, é uma é uma metástase. metástase, é uma célula que saiu da mama e se alojou no fígado. O mesmo câncer que eu tive no fígado era de mama. Nossa, e como que foi, Tem que fazer a Amélia? biópsia para detectar isso, né, Lu? Ah, sim. Aí eu fui fazer essa biópsia. E você sentiu quando foi pro físico, o que Eu sentia? senti assim, Lourdes, era um sábado de manhã e eu tomei um medicamento que eu tava com uma dor nas costas, e eu tomei e minha pressão subia, saiu um pouco de sangue do meu nariz. Eu já falei, tem alguma coisa errada. Nossa, você conhece, Aí né? na semana eu já marquei a médica, ela fez uma ultrassom, uma ressonância de abdômen, uma tomo, aí fui fazer o PET, que é um exame, o PET é um exame que ele aplica um açúcar no nosso corpo, radioativo. Aí onde essa luz acende, onde tem células de câncer. Nossa, isso é bom até, olha, você de repente está experienciando essa passagem, talvez o médico não está tão atento, né? Mas se tem uma forma, é bom pedir então É para um fazer. exame que geralmente não é feito pelo SUS, que ele tem um custo alto, eu fiz pelo convênio. A gente sabe, às vezes, a Nossa, dificuldade do SUS, né, de não autorizar, mas é uma coisa que detectou ali, né, Lourdes? Fiz e acendeu o meu fígado. nossa, Aí, Lourdes, aí o marido entrou mesmo. Porque aí eu falei para ele, não não tem. vou passar por isso de novo. Porque daí teria que refazer tudo. Tudo aquilo que eu já sabia, o Você que já seria, tinha. já tinha vivido. Nossa. Aí então, Amélia, você sentiu mais forte ou mais cansada Eu daí? senti, Lourdes, como que eu ia passar isso, assim, falar para eles tudo de novo. Aí ele foi um forte, mas assim, que eu via muito sofrimento nele. Que ele pensa o medo da perda, né? A É, esposa e ali. quando eu fui falar para minha filha, eu lembro que isso me marcou muito. Ela ficou muito revoltada, Lourdes. Aí eu vi que ela não estava bem. Nossa. Aí eu fui para ela, falei, filha, que fé é essa sua, minha filha? Que fé? Não, você já passou, não. Então, não esqueça, foi muito difícil para ela. Aí, mais um problema, vamos dizer para você, além de você já saber o que você iria passar, o esposo ali, você viu já o estado emocional da filha, né? Sim, Com uma mas carga pesada também, e o medo de perder a e mãe, né? aquela, assim, aquela ação dela, aquela reação dela, o Dr. Mar sempre fala para mim que às vezes a gente tem que tirar proveito até das coisas ruins. Sim, sim. Então, aquela perda de fé, aquele cair lá embaixo, eu falei, não, Deus, eu não posso deixar, não posso sucumbir. Então, eu tenho. Ela precisa de mim. Ela precisa de mim. Nossa. Eles precisam de mim. Ainda precisam de mim, né? Então, aí muitos pensam assim, como você já conhecia, que seria mais fácil, então não Não, foi, é mais é mais difícil. difícil. Então, quando se tem o diagnóstico de metástase, É mais difícil. é mais É mais difícil. difícil. Para a medicina, você já é considerada uma paciente paliativa, em cuidados paliativos. Que seria, só cuidado- para explicar O para o cuidado nosso... paliativo não é que a pessoa já não tem mais, assim, mas ela é vista com outros olhos, os cuidados são mais alternativos, né, Lourdes? Porque ela já teve um câncer primário e agora ela tem um segundo. Quer dizer que o corpo, com todo aquele tratamento, toda aquela alavancada de tratamento, e ele retornou. Nossa. Então, a gente tem assim. Não sei de pensar leigamente, você me falando aqui, você já pensa, vai morrer mesmo. É Aí, quer dizer, a medicina já fez É o uma que tinha. estimativa, assim, ruim. Mas eu tenho clientes paliativos, amigas paliativas, que elas estão 19 anos tomando químio. Olha, Entendeu? e continua ainda do Aí estão lá firme e forte, com o cabelo assim, com peruca, e são dão lição de vida.
que às Olha vezes aí, eu olha você que está nos acompanhando. Então, se ouvir lá o seu, principalmente os familiares, às vezes que vai estar mais em contato com o médico para não falar para paciente, se falar, então, cuidados paliativos, é. não se assuste. Não, os cuidados paliativos é para melhorar aquele paciente. O que que tem para poder ajudar? O que tem no psicológico? O que tem de menos agressivo, dependendo, para que o paciente não sofrer com, às vezes, vamos supor, realmente um câncer no lugar difícil. Até tanto que eu vou poder ficar agredindo o tratamento dela, né? Então, Sim. esses são os cuidados paliativos. Aí fiz o diagnóstico, era numa região do fígado que tinha grande chance Que de. pode Meu filho, mãe, se você já fazia cirurgia, tirava aquele ali, né? Aí fiz as quimio, Lourdes. Nessa época aí eu tentei tinha que ser naquele momento de fazer uma quimio nova que chamava imunoterapia, que se você for estudar, se for ver câncer hoje é um tratamento totalmente novo. e caro, né? Mas eles já descobriram assim que se eu desenvolver meu sistema imune a reconhecer que aquela célula é diferente, o próprio meu organismo vai lá destruir Vai ela. atacar a doente, a Já estão enfermidade. partindo para esse campo, né, hoje, Sim. dentro do tratamento de câncer. Aí eu tentei a imunoterapia, funcionou por um tempo, não funcionou mais. Aí eu tinha que voltar para uma convencional, que era terrível. Que eu conheço dentro do grupo, conheço pessoas que não quis fazer. Preferiu não fazer. Agrediam Que voltava demais. toda aquela queda de cabelo, tudo. Aí ela falou que eu tinha esse tratamento para fazer, esse caminho. Então, Lourdes, nesse segundo diagnóstico, que essa imunoterapia não funcionava, tive que ir para um outro protocolo. Tentar um outro protocolo muito difícil. Já falou que era um protocolo difícil. E com muitos riscos. Ele falou, mas como a posição que era o câncer no fígado, ele falou que uma cirurgia resolveria. Mas o que aconteceu, Lourdes? Fui ver tudo, o cirurgião em Campo Grande fazendo a cirurgia, o Covid. Veio o Covid. Olha. Aí ele falou assim, eu vou te fazer tratamento, fazer uma cirurgia aberta de fígado enorme. 7 dias, você vai ficar no mínimo na UTI e eu posso não te perder devido à cirurgia, mas perder você por Covid. Então você tem que ficar recolhido em casa. Tive que voltar para as químio. Não tinha outra opção. Continuou fazendo tratamento Aí, que você outra químio. Com a outra químio. Aí fiz a outra químio, Lourdes. Fiz a outra químio. Nessa outra químio, enfrentando o Covid, muitas vezes eu tinha que fazer. Ele não poderia ir comigo, que ele corria risco do rimar. E nessa daí um dia eu fui levantar, Lourdes. Eu não conseguia nem andar. Nesse período eu tive que fazer 3 transfusões de sangue. Eu entrava no hospital de manhã, saía 10 horas da noite. Às vezes ele deixava eu lá tomando sangue, porque era Covid, ninguém ia doar, fica em casa, lembra? Lembro. Aí não tinha sangue. E o medo seu também, né, de estar indo para os hospitais, gente. E o médico, e também no escuro, se esse vírus estava ou não estava no sangue que eu ia receber. Nossa. Então eu ia receber o sangue, era tão gelado, Lourdes, tão gelado, que ele doía tanto quando ele entrava na minha veia, e eu colocava um cobertor desse lado. E esse momento eu passei sozinha, porque ele não podia ficar comigo, não deixava, por causa do Covid. Então eu atravessei essa dificuldade aí do Covid. Mas, Lourdes, em tudo sim, então foi um segundo tratamento difícil. Mas fiz essa transfusão de sangue e terminei 2020. Em 2020 eu fiz um último PET, que é esse exame, e estava todo apagado. Quer dizer que o tratamento surtiu não efeito. Precisou fazer cirurgia. Não, era o momento de eu fazer a cirurgia, né, Lourdes? Sim. Porque ele estava lá apagadinho, eu tirava aquela parte. Aí isso foi mais ou menos no final de outubro que eu fiz esse PET. Então, eu fiquei novembro, dezembro me recuperando. Lourdes, fala isso daí. Eu tomei 70 injeções na barriga, que eu mesmo fazia para aumentar a minha imunidade, que caía. Fiz injeção de pessoa que tomava hemodiálise. Mas, venci. Nossa. Aí, fui lá para tentar um procedimento que se chama radiocirurgia. O que é uma radiocirurgia? 30 rádios que se é feita todos os dias, compacta, elas e fazem em 2 aplicações.
aquelas rádios que é feita lá em 5 minutos por dia, que a gente ia fazer, que era a rádio que eu fiz da mama. Sim. Aí essa radiocirurgia, ela é compactada e faz De uma vez. de uma vez. Se chama um tiro de canhão no fígado. É um tiro de canhão no mosquito. Era para não fazer aberta até pelo Covid. Mas para eu poder chegar para fazer esse procedimento em São Paulo, tinha aquela variante que fechou São Paulo. Sim. Eu saí daqui, Lourdes, passei no meu pai em Bilac, fui para São Paulo, não tinha ninguém na rua. Eu comprei, o Dagmar entrou no mercado no estado de São Paulo para comprar ali no interior, ele entrava sozinho e eu esperava no carro. Que a gente Nossa, tinha, porque eu, Lourdes, peguei Covid no início de janeiro de 2021. Eu e ele pegamos Covid em casa. Junto a gente ia pro sítio, e aí nós somos com um amigo que também estava resguardado, mas que teve, e acabamos pegando Covid. Nossa, então foi. Aí, como eu tive o Covid, em finalzinho de janeiro, eu pude fazer esse procedimento lá no fervo, que São Paulo estava parado. Meu Deus do céu. Então, tudo ali tudo Deus. Porque eu só pude fazer esse procedimento lá, e esse procedimento é engenheiro que faz. Ele vai lá, mede e falou assim, ó, e é uma semana para eu fazer. Se eu voltei pro meu pai, ele falou, você não pode engordar 1 quilo, você não pode perder 1 quilo, você não pode respirar, porque a hora que eu for fazer, não pode pegar outro óleo. Então eu rezava e entregar na mão de Deus, porque como você consegue sair, né? Vai respirar. Cheguei lá para fazer o exame, o Dagmar não podia entrar no hospital. Esse procedimento só faz em São Paulo, não faz em nenhum outro lugar, só São Paulo capital. Era muito usado em cabeça, descobri no grupo que eu tô, que tinha uma paciente que tinha feito no fígado, liguei pro médico, se ele fazia, e às vezes a pessoa, Lourdes, fala muito dinheiro, tudo, você não tem noção, que eu imaginava um valor, era bem, bem mais abaixo do que eu imaginava, dividiu para mim 10 vezes para poder pagar. Olha aí. Sabe? Porque nessa época é difícil. E Lourdes, quando eu perdi minha mãe antes de eu descobrir a metástase do fígado. Nossa, você foi tendo coisa ali tão... Aí eu fui olhando que eu cheguei lá e falei, nossa, mãe, Deus sabia que você era a tua hora, você morreu, virou do lado assim, fazendo crochê, morreu. E assim, foi uma morte para ela muito linda, morreu com 89, 88 anos, mas morreu sem saber que eu tinha doença. E naquele momento ali, eu tinha, para fazer isso daí, era um valor assim, alto de liquidez que eu precisava. E ela, através disso daí dela, do que ela pôde deixar, ela me ajudou. Olha então, aí. Todos os momentos, Lourdes, que eu passo, eu falo assim, tudo eu vi a mão de Deus. Você que está nos acompanhando, eu penso que é uma história imensa, de imensa força, não é verdade? Você que nos acompanhou até agora. Se você está sendo tocado por essa nossa conversa, essa partilha desse episódio, eu quero te agradecer e agradecer àqueles que nos ajudam, de um modo muito especial, Móveis Plaza, a Ideal Materiais para Construção, uma farmácia econômica popular de Itaporã, a R1 Modas e a Progepuran, tudo ali para o seu agronegócio. São parceiros. Então, nós estamos já caminhando para o final, Amélia. E você conseguiu continuar, né, trabalhando durante os tratamentos. Em pequenas palavras, como que foi, né, essa experiência de conciliar o seu cuidado, né, com o cuidado dos outros? De repente você estava cuidando dos outros, graças a Deus fiz o procedimento até hoje, desde aquela época, já vai fazer 5 anos agora. Que, como diz já os faz os meus pets já estão, como se diz, todos apagados, não acende mais, a gente não quer ver luz nesse... Ai, graças a Deus. Então, assim, tudo isso também é uma vitória, né? O que eu tiro disso? Assim... Mudou, Amélia, assim... se eu valorizava, assim, minha família, meus filhos, os amores dos meus netos, meu esposo, eu falo assim que nada é eterno, né? Um casamento, tudo assim, mas Lourdes, assim...
não tem como mensurar o apoio mesmo. Sim, da família. Da família, e principalmente mesmo, eu posso falar para você, porque ele pode deixar, né, o filho estava ali, ela cuidando, ele, assim, um apoio incondicional que eu tive. Ele teve a oportunidade de se dedicar. Teve. E se você, olha, eu quero me dirigir a você que está nos acompanhando agora. Se você tem essa oportunidade, ou mesmo que seja pequena, mas dê de qualidade, fortaleça aquela pessoa. Eu, Amélia, e isso, você tem um olhar diferente para tratar os Tenho, pacientes também agora? tenho. É assim, Lourdes, eu sempre também priorizava sempre meus pacientes, né? Hoje a Amélia vem em primeiro lugar, tá? Sim, A Amélia vem em primeiro lugar. Se eu tô lá com alguém que chegou, eu tenho academia, a Amélia não precisa fazer academia. Porque a chance de eu não. Como eu tive um câncer de fígado, eu tenho gordura abdominal, eu tenho que fazer para ele não voltar. Então eu tenho que entendi. fazer a minha parte. Certo. Assim, a filha, né, que cuidou daquilo lá, cuida. Hoje eu vim dividindo, eu vi a carga que ela, né, Aquela carreira. que ela carregou, tudo que ela passou também, mas ela foi, tá aí, superou, tá superando a cada dia. Sim, Meu filho também, meu esposo, e assim, Lourdes, hoje, se eu falo pra você, eu vejo Deus em tudo. Eu sou uma pessoa assim que como que eu posso passar ali na rua, não ver, às vezes eu dou uma rir de mim, mas eu vejo uma flor e falo, ai Deus, como eu quero viver. Como isso é tudo tão lindo. Como que tem pessoas que passam por isso e não te vê? E sim, assim, você entendeu? Eu acho assim, tudo que você vai olhar, aí entra o lado da farmacêutica, né? Que lá de nível, de lá de célula, e a gente vai ver a perfeição de que Deus fez. Como que ele fez uma tão perfeita o que nós somos, tão perfeito. sim, E às vezes assim, na natureza. Então hoje eu priorizo, eu trabalho de manhã, vou na farmácia, vou à tarde às vezes, mas eu adoro, eu tenho um sítio, né, Lourdes? sim, E ali, hoje o Dogmar, né, não tá mais na prefeitura, então sim. a gente vai lá, a gente trabalha muito nesse sítio, eu sou lá. Então eu vejo assim, eu contemplo mais. Sim, Eu contemplo mais. Deus me deu essa chance. Deu mais vidas na minha vida. nossa, Entendeu? Mais vida nos meus dias. Então, eu gosto, assim, o que você, Amélia? Viver. viver. E assim, gente, rotina. Não fala mal da tua rotina. A tua rotina ela é maravilhosa. Quando ela muda, você tem que fazer. Como eu era assim, ia trabalhar, você reclamava, eu falava, Deus, aquilo era bom. Eu não sabia. O Olha, cansaço era bom, né? sim, Então eu só tinha que ter dosado. Ele fez eu parar para ver isso, Lourdes. sim, Ele me fez parar. Eu acho que eu até comentei isso já com você. sim, Ele fez eu parar e eu falei, nossa, Deus, que maravilhoso que o senhor é. é. Que mundo que o senhor me mostrou que às vezes eu não estava vendo na minha correria do dia a dia. A gente tem que contemplar o que ele, agradecer a todo momento. Então, diante da sua fala, nós estamos caminhando para o nosso final. Que última mensagem você daria para os nossos ouvintes, tantos daqueles que nunca passaram por isso que você passou, ou seja, qualquer outra enfermidade, e para aqueles que estão passando nesse momento? Qual mensagem a Amélia deixaria? Olha, Lourdes, para quem está passando, né? Não perca a fé, não perca a esperança. Seja firme. Fala assim, não, Deus, me dê força mesmo, me dê força. A gente não passa isso, Lourdes, sem Deus. Sim, Não passa. Você certo, entendeu? entendi. Ele é o centro de tudo. A gente tem a família, tem isso, mas é ele. Certo. É ele, né? É a vida, o sopro de vida que a gente tem, ele que nos deu. Sim, Então, ele sempre esteve à frente da minha vida, ele está à frente dos meus dias. Às vezes eu até deixo só um espaço do dia ali para agradecer para ele, bem pouquinho, às vezes, estou falha. Mas, assim, esse daí, essa força, esse Deus vivo que eu carrego, Lourdes, foi o que me ajudou a passar, me ajuda a passar todas as outras dificuldades que eu tenho, porque não é porque eu tive que minha vida ela continua com os mesmos problemas que ela tinha antes. Eu venci um problema, né, Lourdes? Sim, sim. Não tenho medo de cada dor que eu tenho, isso como você, qualquer pessoa que teve câncer, quando você tem um câncer, uma dor de cabeça não é mais só uma dor de cabeça. Sim. Pode ser o câncer que voltou. Isso é uma coisa que você tem que lidar. Ele não pode ser mais o centro da sua vida. Ele nunca pode ser a doença o centro da sua vida. Eu tenho que tratar ela como uma outra. Isso, então, o conselho que você daria? Sim. Ele não pode tomar. Não.
não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. Se você tem esse problema, eu vou passar. Tem que ser forte. E vence. E vence. De qualquer jeito você vence. Ah, não, mas eu tô piorando, eu tô isso, eu tô aquilo. Então, como que eu vou passar por isso? Com ele. Porque se você ficar sem ele, é mais difícil. Amélia, que É isso. história de vida muito linda que você nos passou agora. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou, porque ouvir, né, cada palavra, cada lembrança, cada silêncio que você teve que passar, que você compartilhou conosco, é, é um jeito que a gente tem que pensar na nossa vida. Então, a sua história não é apenas sobre vencer o câncer 2 vezes, falamos 2 vezes, é uma vez contínua, porque estava ali, né, metástase, né. Sim. É sobre vencer o cansaço, a dúvida, é sobre continuar sendo mãe, sendo esposa, sendo farmacêutica, sendo mulher, mesmo quando o corpo pedia pausa e a alma pedia força. Sim. Então, você, Amélia, ele me dirigindo a você que nos acompanhou até agora, a Amélia nos mostrou que a vida não se mede pelos dias em que tudo dá certo, mas pelos dias em que nós escolhemos continuar, mesmo quando tudo parece desabar. A Amélia, ela é prova viva, né, de caminhar tendo conhecimento técnico, ela pôde acompanhar lado a lado com a fé. Você deve ter contado aí quantas vezes ela disse: Deus estava comigo. Então, que a dor pode ser transformada em serviço e até mesmo um legado, porque eu tenho certeza que ela carrega desse jeito que ela nos falou. Então, Amélia, nós queremos te agradecer por você nos ensinar a viver, que viver é um ato de coragem. Você tem que decidir querer viver. Que sua história continua nos inspirando e com certeza transformando vidas, porque você não apenas sobreviveu, você floresceu. E quando você falou agora há pouco, quando eu coloquei floresceu, e agora você me fala de uma flor, então Deus estava conosco na hora que nós estávamos preparando. Então, muito obrigado pelo teu sim, de você ter estado aqui conosco. Ai, Lourdes, eu que agradeço, eu fico muito emocionada, né? Esse é uma. Que nem uma pessoa, qualquer pessoa está sujeita a passar, né? Mas, assim, Deus acima de tudo mesmo, Lourdes. Obrigada. E se você gostou desse nosso bate-papo, nem bate-papo, desse testemunho de vida, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Hora Mais com Lourdes Struzziati, dê um like e também, se você tem alguém passando por isso, compartilhe, que vai ajudar muitas vidas. E eu te agradeço os nossos patrocinadores e nos encontramos até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal. E vocês devem estar observando que hoje eu estou num ambiente diferente. É porque minha convidada é uma convidada, é muito especial. É uma honra receber essa mulher que é sinônimo de resiliência, sabedoria e visão. E olha bem, normalmente a gente não gosta de falar a idade, mas dessa eu quero falar porque eu tenho a permissão dela. A nossa convidada de hoje, ela tem 93 anos. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui no Hora Mais a dona Isaíra Marsura Pá. Eu morava na zona rural, né? Sim. Meus pais moravam na zona rural. Então foi uma infância gostosa, Sim. porque a gente mora no sítio, como a gente dizia, né? Sim. Tem um pedaço de terra, então tem de tudo nessa terra.
Tem muitos natais que a gente passava com a família. Natal. Reunia a família. Eu venho de 2 famílias muito numerosas, Sim. porque o meu pai tinha 7 irmãos. Nossa, E a então. minha mãe tinha 8. Quando eu cheguei, a minha mãe já estava aqui, porque eles vieram na frente um pouquinho. Ah, Então eu já sabia, as minhas irmãs me escreviam, né? Aquele tempo tinha que escrever, porque não tinha telefone, não existia. sim. Aí, mas a gente já chegou, já foi tão bem recebido. Messias Cordeiro, Sim. para quem não lembra, é o pai do seu Raimundo, do cartório. Eu estranhei assim, falar a verdade, a sujeira. Porque A pra terra, até lá é terra branca. Lá é terra branca, areia, né? Sim. E aqui não tinha água, não tinha luz, a falta de energia é terrível. É ter... Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporã. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.